3, 2. Chegamos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui ao vivo pelo YouTube, né, com uns pequenos probleminhas que deram no Facebook do Centro, mas estamos aqui para fazer o estudo da obra nos domínios da mediunidade. Hoje nós vamos falar do capítulo 2, o psicoscópio. Quem vai fazer a oração hoje? Sou eu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valéria. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que está sintonizado conosco neste canal. Quero convidá-lo a orar um pouquinho, a fazer uma prece nesse momento, para que a nossa transmissão transcorra dentro da vontade do Divino Mestre. Que nós possamos nos esquecer de toda vaidade, que seja jogado fora toda a capa de soberba, todo pensamento meramente humano, e que nós possamos nos revestir da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, para que aqui só se fale aquilo que for para a edificação deste mundo. Rogamos, Divino Mestre, que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos permita nos colocarmos a seu serviço, e que, como diz a canção que vamos ouvir daqui a pouco, que nem precisemos apagar a luz, basta que fechemos os nossos olhos, e que, como num caleidoscópio sem lógica, a sua vontade comece a acontecer, comece a nos encaminhar. Rogamos para que tudo hoje saia de acordo com a sua vontade, para que tudo saia conforme o pensamento do Divino Mestre para todos nós. Que assim seja, pela graça de Deus, estamos iniciando neste momento os trabalhos desta noite. Valéria, com você. Então, hoje a gente gravou uma música para a gente começar, como a gente combinou que faria, né? E vamos então ouvir a música. Preciso apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo bem. Num caleidoscópio sem lógica, eu quase posso ouvir a tua voz. Eu sinto tua mão a me guiar pela noite a caminho de casa. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome ao te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir nesse nosso relógio sem órbita. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome ao te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir nesse nosso relógio sem órbita. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca, 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 nunca. Ei, ei. Nós escolhemos essa música, na verdade, quem escolheu a música fui eu, né? Cada semana um escolhe a música, porque ela fala de um caleidoscópio, e o nosso capítulo hoje vai falar de um psicoscópio. Então, são aparelhos que são, claro, tem um uso muito diferente, né? O caleidoscópio ele vai fazer com que a gente imagine realidades diferentes num jogo de luz, de cores, e fazer com que a gente, então, abra perspectivas da nossa imaginação, abra uma tela mental, e a gente vai trazer, então, a interpretação da música para o espiritismo, abra uma tela mental de luzes, de cores, de coisas boas, de felicidade, para trazer para a gente coisas que sejam interessantes para a nossa alma.
Jesus falou, né? Sede perfeitos, sede felizes. E a gente precisa buscar essa felicidade em cada detalhe da nossa vida. Então, um simples caleidoscópio pode trazer essa imagem de luzes coloridas, de imagens diferenciadas, que vão fazer com que a nossa mente se abra para coisas felizes. E ele fala, a gente não precisa apagar a luz, como o João falou, né? A gente pode simplesmente fechar os olhos e se interiorizar. E essa interiorização ela é muito importante para que a gente possa fazer uma autocrítica, fazer olhar para dentro e conseguir contemplar o que a gente está fazendo de bacana, o que a gente está fazendo de mais ou menos, para poder ir corrigindo passo a passo aquilo que a gente percebe que precisa ser corrigido. E o fim, a gente sabe que não existe, né? A gente é um ser eterno. Então, as coisas, elas iniciam na Terra com aquelas pessoas que são necessárias para o nosso convívio, para os nossos aprendizados. As pessoas entram e saem da nossa vida. Mas, como diz o Pequeno Príncipe, todo mundo que entra na nossa vida deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós. Então, ninguém entra em vão na nossa vida. A gente sempre vai ter a passagem das pessoas e a gente sempre vai ter um aprendizado e um aproveitamento com essa passagem. Mesmo que essa passagem possa parecer estranha, possa parecer rude, possa parecer inútil, ela vai deixar para a gente um aprendizado muito grande. E isso é muito importante. Então, é muito importante que a gente não menospreze a passagem de ninguém pela nossa vida. Mesmo que a pessoa passe e termine a convivência naquele período, esse período foi importante para o nosso crescimento, para o crescimento do outro, e a gente plantou alguma coisa de nós no outro, e o outro plantou um pouquinho de si em nós, e o aprendizado foi concretizado, e aquela experiência foi para o crescimento. Assim também as situações, e não tem fim. Na verdade, a nossa vida, a nossa existência, o que tem fim é o nosso corpo físico. Ele tem um tempo determinado para ficar aqui, e o aprendizado é da alma, né? É do espírito. E o caleidoscópio fala muito sobre isso. Então, a gente escolheu essa música nesse sentido, da gente pensar o amor, da gente pensar a criatividade, da gente pensar as criações mentais que a gente está trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, para que elas sejam mais positivas, para a gente compreender que existe um tempo determinado para algumas pessoas passarem pela nossa vida e irem embora, mas que isso não é uma coisa ruim, porque trouxe aprendizado, era o tempo necessário, né? Seja um mês, seja 10 anos, seja 30 anos, seja um dia, né? Às vezes pessoas passam por nós por um dia, falam uma palavra que a gente precisava ouvir naquele dia, como um anjo sussurrando nos nossos ouvidos. Então, a música é para trazer essa mensagem para a gente e para a gente começar a pensar sobre tudo isso durante essa nossa reflexão de hoje. É uma parte dessa música que eu gostei muito. Pois não, Rodrigo? Vai lá, João. Pode ir. Tem uma partezinha dessa música que me chamou especial atenção, Valéria, porque ela diz: amanheceu, é hora de dormir. E isso vai no contraponto, né? Porque a gente dorme quando anoitece normalmente, né? Salvo um ou outro que ande na contramão. E logo ele vem completando neste nosso relógio sem órbita. E aí eu fico pensando como as coisas de Deus têm o tempo próprio. Como que as coisas de Deus acontecem não na nossa vontade, mas no tempo propício para nós. E como você mesma disse, no convívio com as pessoas, a gente sempre sai ganhando, porque se as coisas acontecem como queremos, nós ganhamos aquilo que procurávamos. Se as coisas dão errado, nós ganhamos a experiência, um aprendizado que durará para a vida toda. Então, amanheceu, é hora de dormir. Durmamos no tempo de Deus, né? Achei muito bonita essa parte. Esse dormir é muito importante, né, João? Porque na hora do sono, a gente aprende, a gente trabalha, a gente vai para o mundo espiritual, porque a gente deixa o nosso corpo físico descansando, o necessário que é para ele, mas o nosso espírito ele não para, ele não tem necessidade de descanso. Então, nesse momento, a gente se desliga e vai passear por paragens. Então, a gente precisa sempre ter uma noite de sono bem dormida. E outra questão, o relógio sem órbita mostra muito claramente para a gente
que não existe tempo e espaço. O tempo e espaço ele existe na Terra. É um tempo e espaço que nós aqui na Terra precisamos para a gente poder se organizar, para o cumprimento das nossas tarefas. Mas esse tempo e espaço ele é diferenciado no mundo espiritual e no universo. Então, o que são 10 anos para a gente, para eles pode ser nada, né? Ou o contrário, dependendo do planeta que a gente está. Enfim, isso é muito louco. E o relógio é sem órbita mesmo. A gente acredita no nosso relógio, mas os relógios do universo são diferentes e funcionam em tempos diferentes. Isso me remete a Peter Pan, lá dentro do navio, quando ele ouvia, o capitão ouvia os relógios, e cada relógio estava num compasso diferente, e aquilo deixava ele meio louco, e o crocodilo tinha engolido um dos relógios também, e deixava ele louco, enfim. A questão do tempo está ali, porque Peter Pan é uma criança que não cresceu, e as crianças na Terra do Nunca não cresciam. Então, o tempo e espaço na Terra do Nunca era diferente do nosso tempo e espaço, assim como é no universo e nos multiversos. Não é isso? Eu gostei. Eu sou muito apaixonado em música. Eu achei bacana. Tem uma frase só para mim que traria tudo isso que vocês colocaram. No caleidoscópio sem lógica. Quer dizer, não tem lógica as coisas de Deus para nós, na nossa vivência aqui no planeta. Não tem lógica o amor de Deus ser do tamanho do que ele é. Não tem lógica a mediunidade ser tão fantástica, funcionar de maneira tão simples, e a gente não compreendê-la e não alcançá-la da maneira como poderíamos, né? Então, assim, são lógicas que nós não conseguimos alcançar com a nossa capacidade de entendimento. Então, é preciso, além de estudar a filosofia, além de acreditar na ciência, ter fé, porque foge à nossa lógica, que a nossa razão nos permite. E uma falta de lógica que eu juntei da música com o capítulo é que, à medida que você vai lendo, né, as obras de André Luiz, você se encanta com a capacidade de evolução que ele teve num tão pouco espaço de tempo, ele na espiritualidade, né? E mesmo com essa evolução astronômica, né, meteórica, vamos dizer assim, ele e o Hilário, eles se encantam com o psicoscópio, eles se encantam com a propriedade dele, com o tamanho dele, com a capacidade, com as propriedades e com aquilo que ele é capaz de fazer. Porque o psicoscópio, ele faz um raio-x claro e evidente da nossa alma, né? Daquilo que nós estamos conseguindo imprimir do nosso espírito enquanto viventes. Uma coisa assim, só, Rodrigo, que eu queria colocar aí dentro disso que você está falando, o psicoscópio, ele faz um raio-x da alma, tanto de encarnados quanto de desencarnados, né? Então, assim, os espíritos mais evoluídos, sim, eles podem olhar a alma daqueles que estão chegando desencarnados e compreender essa alma de uma maneira completa, né, sabendo quais são as tendências da pessoa, positivas, negativas, quais são os comportamentos da pessoa, e também dos encarnados. Então, eles nos estudam, por exemplo, num momento de uma mesa mediúnica, a espiritualidade superior chega com o psicoscópio e vai olhar todos os componentes da mesa para poder avaliar qual é o tipo de alma que está naquela mesa mediúnica ali. E com isso, eles vão fazendo com que aquele grupo vai ficando mais afinado. Então, muitas vezes, numa composição de mesa, você tem lá 15 pessoas e vai saindo um, vai saindo o outro, porque aqueles não estavam afinados com a vibração dos outros 10, se ficaram 10 no final, vamos dizer. E aí, é necessário que esses, então, saiam para poder se aprimorarem mais, para poder, então, no momento seguinte, continuar esse trabalho. Então, o psicoscópio, mesmo ele estando no mundo espiritual, ele também avalia nós, encarnados. Só para fazer um adendo dentro do que você está falando aí. Desculpa aí. Não, muito tranquilo, porque algumas coisas assim do próprio capítulo, que o psicoscópio ele consegue penetrar na intimidade de
das radiações que os nossos valores podem emanar para o mundo encarnado e para o mundo desencarnado, né? Então, ele vai olhar nossa moralidade, nosso sentimento, nossa educação, nosso caráter, e tudo isso tem um composto de tudo aquilo que a gente está falando desde o primeiro momento que a gente se reuniu para conversar entre nós e com os amigos que estão nos ouvindo e assistindo. Questão da ética, questão da evolução da moral, do conceito de conhecer-se a si mesmo, né? Foram coisas que nada está se perdendo. É como ensinar uma criança o beabá. É há muito tempo, depois, e depois vai para o abecedário. Então, assim, tudo muito didaticamente construído pela espiritualidade maior, para que nós possamos compreender hoje, né, alguma coisa e preparar o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, para entender a obra, entender a doutrina e melhorar a nós mesmos e o mundo. Nesse capítulo, o Hilário e o André Luiz, eles vão continuar no estudo deles da mediunidade dos encarnados. Eles não estão estudando a mediunidade dos desencarnados, e eles deixam bem claro no capítulo que a nossa mediunidade é muito mais complexa do que a deles, porque a gente tem toda a questão do corpo físico, e esse corpo físico, ele doa o ectoplasma necessário para a gente poder atrair os seres com menos luz, para eles poderem reconhecer em nós aquilo que é necessário para que a espiritualidade superior possa fazer os trabalhos que são necessários com esse ser. Então, assim, eles deixam claro que a nossa mediunidade ela é mais complexa do que a mediunidade dos desencarnados. Então, vocês realmente querem estudar essa mediunidade? Sim, porque André Luiz diz, e Hilário diz, nós queremos contribuir com as pessoas que estão encarnadas para que eles possam, então, trabalhar melhor essa mediunidade. Então, o objetivo dele, ao estudar todo o processo mediúnico, é nos ajudar. Olha que legal, eu achei isso lindo, achei isso maravilhoso. Né? O intuito, cara, de ter o conhecimento, mas para passar para a gente, tanto que veio a psicografia, né? Sabe, Valéria, Rodrigo, uma coisa que me encantou, quando o Hilário pergunta ao Aulus o que é o psicoscópio, e o Aulus fala que é um aparelho que funciona com eletricidade e magnetismo, que esse aparelho tem a possibilidade de fazer uma auscultação, que ele faz uma sondagem do íntimo da pessoa, expondo o que ela tem de moralidade, o que ela tem de dons. Ele termina a frase falando: esperamos que logo eles estejam entre os homens. E nós sabemos que aqui é vamos dizer assim, o que fica obsoleto lá, nós recebemos aqui como aparelhos todos. Nas obras do André Luiz, a gente vê aparelhos avançadíssimos do mundo espiritual que depois são trazidos para cá, né? Alguém inventa aqui, né? E a gente fica pensando, nós estamos mudando de status de prova e expiação para regeneração. E como será bom se num tempo futuro, por exemplo, nós pudermos dispor de um aparelho dessa magnitude, por exemplo, numa contratação de uma pessoa para nos ajudar na seleção de um candidato na política que seja capaz de realmente traduzir. As máscaras vão paulatinamente começar a cair. Como a espiritualidade é previdente e adiantada em relação às coisas que virão para nós, né? Me deu muita alegria perceber isso. Eles vão experimentar... Você falando isso aí, João? Pode falar. Hein? O João falando isso, né, na questão da contratação, tem se feito uma afirmação nos meios de RH e de treinamento para dizer o seguinte: você quer contratar um bom profissional? Contrate primeiro, avalie o caráter. A habilidade, você treina. As qualidades inatas que a pessoa pode apresentar, você dá espaço para que desenvolva. Então, assim, digamos que, de certa forma, como se fosse meio que inconscientemente,
o universo humano ele está aos poucos se preparando para entender que técnica qualquer instituição educacional pode ensinar, mas aquilo que nós precisamos para desenvolver a empresa ou qualquer tipo de negócio, assim como uma reunião de pessoas que se dedicam a propagar uma ideia valorosa, como, por exemplo, é o espiritismo, ou qualquer outra crença religiosa, ela precisa passar pela avaliação do caráter. Nós não vamos avaliar o caráter de uma pessoa para estar conosco dentro de um centro, penso eu, né? Mas o próprio caráter dela vai permitir, vai fazer com que ele fique ou não, até por uma coisa de afinidade. Quer dizer, o caráter já está aí, só está faltando o psicoscópio. Aliás, Rodrigo, o Hilário faz essa pergunta. Ele fala assim, então nós podemos usar o psicoscópio para sondar, porque se tiver no meio de um grupo do bem, um ou outro inimigo que esteja fingindo ser do bem, a gente pode usar o psicoscópio para identificar essa pessoa para que ela seja expulsa. E o Aulus fala, não é preciso. Se um está na contramão, basta que os outros persistam no bem, porque o espírito vai ficar sem afinidade, as vibrações serão desconcertantes, desencontradas, e ele, por si só, se afasta. E aí ele acrescenta, se afasta, mas nós não o abandonamos. Ele vai ser trabalhado, ele vai ser acompanhado para que possa se desenvolver e voltar no momento oportuno. Ou seja, eles nunca desistem da gente, né? Nunca Acho que eu voltei agora. Tinha caído. Então, aí a gente chega à conclusão, Rodrigo, que sim, até no centro espírita isso é necessário, porque nem todo mundo que está lá, e é claro que é a minoria, está com uma intenção tão positiva assim, né? Então, eles também avaliam na mesa, mas que nem o João falou, não precisa ser expulso, porque a própria energia do bem vai fazer com que aquela pessoa não se sinta no lugar dela, e a pessoa vai aos pouquinhos, ela própria se retirando dali, porque a energia não está compatível naquele momento. Não porque a pessoa seja má, mas provavelmente porque ela não está preparada para aquele momento ainda, e isso vai fazendo com que ela vá se retirando. E assim, eles desceram na Terra para justamente fazer o aprendizado do uso do psicoscópio dentro de um centro espírita. E eu achei bonita a maneira como eles definiram o centro espírita. Eles falaram que o centro espírita é como o corpo humano. Então, assim, nos lugares que estão à vista, acontecem as palestras, onde todo mundo fica, todo mundo está sendo beneficiado, mas no centro do centro, que é como se fosse o coração nosso, o coração do centro, estão as mesas mediúnicas, que é o lugar em que existe o atendimento fraterno de pura caridade. Sempre que eu estou numa mesa mediúnica com as pessoas, eu falo assim, esse atendimento que a gente faz aqui é pura caridade. Nós estamos doando 2 horas do nosso dia, uma vez por semana, para poder fazer atendimentos fraternos de pessoas que não têm mais corpos, mas que estão perdidas, que muitas vezes nem sabem que desencarnaram, muitas vezes nem sabem onde estão. Elas estão, às vezes, revoltadas porque as pessoas ao redor dela não dão atenção para elas, estão se sentindo rejeitadas por aquelas pessoas, mas porque elas não têm corpos mais, e elas não compreenderam essa realidade ainda. Então, a mesa mediúnica, eles definem como o coração do centro. E isso eu achei de uma beleza, assim, fenomenal. E é um lugar extremamente importante. E é lá que eles vão utilizar, então, o psicoscópio, né? Tanto o André Luiz quanto, como é que é o nome do amigo dele mesmo? Hilário, né? Para poder avaliar as pessoas que estão fazendo parte daquela mesa. E o Aulus, ele escolheu uma mesa que tinha já uma composição interessante de 10 pessoas, para eles poderem, então, avaliar essa mediunidade das pessoas de uma maneira bem eficiente. Eu achei muito legal essa colocação da mesa ser o coração do centro, como se fosse o nosso coração, né? E, assim, nos atendimentos fraternos, quem já trabalha em mesa sabe que a gente inicia com uma oração, ou com uma leitura, e eles chegaram justamente no momento desse início, quando eles estavam no momento de fazer a oração, e eles perceberam que até
aqueles que estavam coordenando a mesa do lado espiritual estavam em oração também. Então, é uma concentração de todos, espíritos encarnados e desencarnados, para poder fazer um trabalho bem feito. Então, a gente percebe a importância da oração, não só enquanto nós estamos encarnados, o orai e vigiai, também quando a gente está desencarnado. A gente precisa estar sempre na vigilância. O orar e vigiar a nós mesmos, sempre lembrando que esse vigiar não é para fora, é para dentro. Ele vai sempre ser importante na nossa existência, seja de encarnado ou de desencarnado. Então, tanto os encarnados que estavam lá no coração do centro estavam se preparando para aquele momento, quanto os desencarnados. E aí, eles que chegaram para fazer, eles vão ficar só olhando o que estava acontecendo. Também se colocar em posição de oração para que tudo funcionasse da maneira mais harmônica possível. Achei isso lindo, achei isso de uma grandeza e de um ensinamento para a gente sobre a oração, achei maravilhoso. O Rodrigo saiu. Rodrigo saiu. Conexão, né, Valéria? Eu costumo falar muito isso, a gente precisa aprender a fazer esses filtros espirituais. Estamos numa atividade cotidiana, no trânsito, no trabalho, uma tarefa que não está dando certo, é natural que a nossa energia fique um pouco, vamos dizer assim, dispersa. A gente fica nervoso, fica tenso, fala um palavrão aqui, fala um palavrão ali, briga, ninguém de nós aqui é anjo. E quando esses pequenos dissabores acontecem, eles cortam a conexão. O Rodrigo saiu agora, não por acaso, né? Isso é obra das correntes espirituais, porque eu já estou falando justamente disso. Às vezes, a nossa internet cai. A nossa internet cai e nós nos desconectamos da graça. Eu tive a felicidade de conviver com um padre, muito tempo, o padre Cornélio, e ele falava para a gente, estado de graça é um estado de conexão. O Rodrigo lembra disso. Ele falava o que é estar em estado de graça. E ele falava assim, pensem no galho de uma árvore. O galho de uma árvore, quando ele está conectado ao tronco, ele está sendo alimentado pelo tronco e ele está em estado de graça. Se você vai lá e corta o galho, ele entrou em desgraça. O que é o desgraçado? É aquele que não faz parte mais daquele corpo místico, ou seja, perdeu a conexão. Daí a importância de quando vamos começar uma atividade, qualquer que seja, mesmo as mais simples, por exemplo, uma refeição, um bate-papo com uma pessoa que a gente gosta, até mesmo uma ligação para um filho, que a gente tivesse um segundinho antes para fazer o que esse pessoal fez. Focar, pensar no superior, pensar naquilo que é divino, respirar fundo, reestabelecer essa conexão, que quando nós oramos aqui, a oração se faz também do lado de lá. Ficou muito claro isso, né? João, quando você fala em... Eu não sei se a minha internet deu uma caída aqui, então eu perdi um pouquinho da pausa. Eu usei de exemplo. Mas aí eu estou aqui pensando, porque então eu vou tentar pegar o bonde andando. Quando você fala em graça e desgraça, etimologicamente a teologia considera a graça como presença de Deus, ou presença da espiritualidade. Então, a pessoa que está em desgraça, ela está fora da graça, ela está fora do mundo espiritual, né? E teve um momento, enquanto eles estão fazendo a experiência com o psicoscópio, tanto o Hilário quanto o André Luiz, eles ficam encantados com as luzes e os raios violetas que saem das pessoas que oravam. E eles perguntam se não são espíritos evoluídos. E aí o Aulus, que é de uma bondade pedagógica, assim, fantástica, ele fala assim, não, são pessoas extremamente comuns, espíritos que precisam evoluir muito. E quantas vezes eu já ouvi você, João, já ouvi você, Valéria, ser elogiado por pessoas, com razão, pela espiritualidade, pela beleza do que sabem fazer e falar, e depois a gente pode conversar e falar assim, engraçado, mas isso não é tão especial assim. Então, às vezes, você faz algo que alguém pode achar especial e para você é comum.
E para o mundo espiritual, realmente aquilo é muito comum, é que quando nós estamos perto da graça, o pouco que se faz é muito, porque nós ainda estamos longe de um mundo regenerado. E me faz, assim, pensar em 4 pontos que me encantaram neste capítulo, por conta de onde o psicoscópio vai. Ele olha a moralidade da pessoa, ou seja, moral não é moralidade só da pessoa, porque você não tem a tua moral sozinha. A tua moral está em conjunto com a sociedade que você vive, tá? Com o contemporâneo que você está inserido. E a moral muda. Por exemplo, há 128, 129 anos atrás, era extremamente moral ter escravos. Defender a escravidão era moral. A própria religião defendia. Né? Hoje é um absurdo pensar que a sociedade defendia isso. Há 40 e poucos anos, falar em divórcio era decretar o fim da família, decretar o fim do amor entre pais e filhos. Hoje, quantas pessoas que defenderam não ao divórcio estão divorciadas? Né? Há 30 anos, podia-se fumar em qualquer ambiente. Hoje, as pessoas acham um absurdo fumar fora de um ambiente, fumar num ambiente aberto. Hoje é moral, é ético. Lembrando que ética é o estudo da moral, né? E enquanto estuda, ela propõe a mudança, porque ela faz uma reflexão mais profunda. Hoje é moral não queimar, não devastar. Né? Então, assim, a nossa moral muda, mas a moral que o Cristo pegou não muda, e a moral dele está baseada em 2 preceitos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Então, assim, a nossa moral muda e a moral do Cristo não muda. Né? E eu achei assim, eu fiquei encantado, porque são coisas que nós estamos vivendo e achando que é normal. Não, há 40 anos, muitas coisas do que nós falávamos eram idiotices, eram coisas de pessoas visionárias, que não vai dar em nada. Né? Mas o psicoscópio já existe desde que o mundo é mundo para nós. E lá no mundo espiritual eles estão respeitando as nossas limitações, ainda que lamentando que elas sejam tão limitadas. Né? Então, o outro momento, assim, ele vai penetrar o sentimento. Como que é o sentimento? Como que a pessoa percebe o que ela sente? Ela realmente é generosa? Ela é caridosa? Ela é paciente? Ela é tolerante? Porque é muito fácil querer que as pessoas sejam tolerantes conosco. Mas ser tolerante com quem pensa diferente é terrível. Porque para nós, não tem lógica o que o outro pensa. Então eu preciso ser tolerante. Eu preciso lembrar de Voltaire, que é um filósofo do século XVI, e que ele dizia, eu posso não concordar com você, mas eu vou defender com a minha própria vida o teu direito de defender a tua ideia. Né? Depois o psicoscópio ele avalia a educação. E a educação não é ir para a escola. Né? O pessoal tem postado nas redes sociais uma frase muito interessante. Educação é o pai que dá. É o pai e a mãe. Ensinar a ciência é a escola. É o nosso papel, de nós 3. Né? Então, sim, é muito poderoso isso. Então, educar é formar, criar hábitos bons. Né? Gentileza. A nossa escola ainda é forma para competição. Você tem que ser melhor do que o outro, você passar em primeiro, para você deixar ele para trás, senão ele ganha de você e você não entra na faculdade. Tá, tudo bem, na faculdade você vai ter que ser melhor para entrar, porque não tem vaga para todo mundo nos mesmos lugares. Mas você pode ensinar a cooperação, para que ele passe, se torne um médico, um engenheiro, um advogado, para depois cooperar com a sociedade e não continuar competindo para ser melhor e ganhar mais do que os outros, Rodrigo, e oprimir.
Rodrigo, não precisamos nem ir para o campo da profissão. Se nós sairmos desse universo da competição para o universo da cooperação no casamento, que é uma coisa que está ao alcance de todo mundo e que quase todo mundo passa, eu asseguro, quantos divórcios teriam sido evitados? O grande problema é que, na nossa cabeça, cooperação é fraqueza. O mundo nos ensina, numa moral falsa, que eu preciso ser mais esperto do que o outro. E Jesus vem na contramão. Ama o teu próximo do jeitinho que você gostaria de ser amado. Né? Por isso que sempre, em todas as reflexões que eu faço, e quem me acompanha sabe disso, eu falo, a moral que é dita dentro do Espiritismo não é a moral do homem, é a moral de Jesus, é a moral que Jesus veio trazer para a gente. E a gente sabe quando a gente está ultrapassando esse limite no nosso próprio coração, porque a gente tem a luz de Deus, a partícula de Deus dentro de nós. Então a gente sabe, não precisa ninguém de fora dizer, porque a gente sabe quando a gente está ultrapassando esse limite da moral, que é essa moral que Jesus veio trazer para a gente, e não a moral da terra, né? Que muitas vezes, que nem o Rodrigo colocou, ela fica superficial demais e ela aceita coisas que são inaceitáveis. Então, a moral que a gente precisa preservar é essa moral que vem de Jesus, que Jesus veio trazer para a gente, veio ensinar para a gente com o próprio exemplo, com o exemplo dele. Ele veio em pessoa para poder fazer esse trabalho conosco. Tem mais algum ponto, Rodrigo? Ué, tem. Mas aí Você eu falou, fico até... o tempo é curto. Você falou que era 4, e falou 3. O último ponto... Falta o quarto, Rodrigo. O último ponto é o caráter, né? Que é essa questão de... Se fosse para resumir, assim como, por exemplo, você pode resumir respeito, é transformar a pessoa que está na tua frente como a pessoa mais importante do mundo neste momento em que ela está na sua frente. Porque vocês são importantes para mim neste momento, porque são as pessoas que estão comungando essa ideia comigo. Não significa que meus filhos deixaram de ser as coisas mais importantes na minha história, meus pais, né? Mas é que eles não estão comigo aqui agora. Eles estão dentro de mim. Mas quem está comungando comigo esse momento de vida são vocês. Então, o respeito seria isso. Eu jamais desviar o olhar e a atenção de vocês. Então, o caráter seria as condutas e as práticas que a gente vai construindo ao longo da vida para viver bem e viver melhor com os outros. E no Espiritismo nós vamos aprendendo que o modelo de caráter é Jesus, que é o bem sempre. Até para enfrentar o mal, quando querem apedrejar a mulher adúltera, né? Se é que ela era adúltera, já que não apareceu o adúltero, né? Não tem jeito de ser adúltero sozinho, mas vamos nos ater só à passagem. Ele, para afrontar a moral da época, ele faz uma pergunta que tem a ver com o caráter dele. Buscar o bem dela, não deixando-a ser apedrejada, mas buscando o bem deles, fazendo com que eles caiam em si e descubram: cadê o adúltero? Não que um deles fosse ou não estivesse ali, mas toda vez que eu adultero a fé dentro de mim, toda vez que eu adultero aquilo que eu acredito que é o bem, né, eu maculo o meu crescimento. E aí o psicoscópio vem sondar tudo isso. Mas eu acredito muito, eu sou muito otimista, né? Eu acredito que enquanto nós estamos aqui batendo esse papo, há 1 milhão de pessoas ao redor do mundo também conversando sobre assuntos tão profundos, e talvez muitos conversando sobre o psicoscópio, e desejando que ele apareça, mas não é ele aparecer que vai melhorar o mundo. Nós vamos ter que melhorar o mundo para merecer que ele venha. E tem pessoas que utilizariam para um lado negativo, por isso provavelmente a gente ainda não está preparado para utilizar aqui na Terra. Eu me lembro que... Exatamente. A ficção, muitas vezes, ela prevê o futuro, né? Assim, a gente vê um filme de ficção hoje, daqui a 50 anos aparece alguma coisa parecida com aquilo. E nos filmes de ficção já aparece uma máquina da verdade, ou um soro da verdade, que faz com que a pessoa fale a verdade, enfim, já tem muito isso na ficção.
o psicoscópio não obriga ninguém a falar, né? Mas ele consegue ver. E eles falam assim, que quem utiliza não precisa de esforço mental nenhum, porque é só olhar para a pessoa. Caiu e voltou. E é só você olhar com o aparelho para a pessoa que aquilo é identificado. Valéria. Gente, está caindo demais. Valéria. Vocês voltaram? Voltamos. Val. Eu estou te ouvindo, João, tá? A eu não sei Valéria os está amigos. falando enquanto ela não volta. A Valéria é professora de literatura e eu também sou. Voltou. Vocês estão Tem me um livro ouvindo? na literatura. Valéria, Tá. está me ouvindo? Tem um livro na literatura, Rodrigo, que chama A Luneta Mágica. A Luneta Mágica. Lembra, Valéria? Oi. Você está falando aí, eu me lembrei da literatura, que também faz esse papel da ficção muito bem, A Luneta Mágica. Aquele livro que o cidadão faz um óculos e com o óculos ele consegue enxergar o verdadeiro caráter das pessoas. Está lembrado desse livro? Então, e é muito interessante que, assim, no fim das contas, ele acaba abrindo mão da luneta, porque perceber a realidade das pessoas, o mundo não está preparado. Pensando se nós tivéssemos um microscópio aqui agora, primeiramente, talvez nós ficássemos decepcionados com algumas pessoas que fazem parte do nosso círculo, mas com certeza nós nos decepcionaríamos muito também com as nossas próprias atitudes, porque a visão que nós temos de nós mesmos, ela quase sempre é muito superior à visão que as pessoas têm da gente. Nós tendemos a nos supervalorizar. E esse exercício da humildade que a espiritualidade pede de nós o tempo todo, que a gente olhe para dentro da gente, lembrando que somos humus. Humus, humilde vem de humus, esterco, que nós somos esterco, que nós valemos pouco e que o valor que tem em nós vem de lá. Então, eu fico me perguntando se o psicoscópio, neste momento, Valéria, nos faria bem. Talvez ele nos desse um profundo desânimo, né? Mas esperemos, a nossa vez vai chegar. Eu sou muito otimista. Eu também sou muito... Eu creio muito na misericórdia de Deus para conosco, né? Eu penso que essa humanidade tem jeito ainda. Sim. Estou falando muito, deixa eu deixar vocês falar. Eu acho que tem outra coisa que a gente poderia pensar, é que... Estou viajando agora aqui, né? Mas o psicoscópio é muito provável não chegará pelas mãos de quem já acredita nele. Sim. Assim como, por exemplo, o mundo europeu descobriu a contabilidade com seus inimigos islâmicos no tempo das cruzadas, né? O mundo descobriu a pólvora vindo de quem acredita em Buda, que são os chineses. A lente de aumento virando vidro, fazendo vidro, tudo veio de longe, não veio nada das mãos de quem acreditava ser o portador da voz do alto, não. Então, assim, tirar a pretensão de que desejar que isso aconteça para o homem e que isso vai acontecer pelas nossas mãos, né? E provavelmente nós nem estejamos aqui encarnados, né? Verdade. João, teu microfone está estranho. Tá. A tua voz está saindo estranha. Eu? A sua voz, você não está estranho, não. Não, eu sou estranho de nascença. Val, só para te pedir, nosso tempo está se esvaindo e eu penso que você tinha selecionado uns trechos para ler para a gente. Eu penso que seria oportuno você passar esses fragmentos, porque o tempo já está se escasseando, né? Então, eu queria ler aqui o finalzinho do capítulo para vocês verem a maneira como, na hora que eles colocaram o psicoscópio, a maneira como eles se deslumbraram com a beleza. Isso eu achei muito interessante. Mas nas palavras deles, né, nas palavras de André Luiz, ele diz assim: Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou que o deslumbramento
com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Reportando-nos aos nossos companheiros, possuímos neles almas regulares evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com o esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais que são dínamos comuns. Raios vitais? Sim. Para a maior limpidez da definição, chamamos-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espíritas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a larga realidade... Não, é com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose, e ainda na base deles é que efetuam todos os processos de materialização mediúnica. Portanto, os sensitivos encarnados que se favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as com frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano de vida nos assinala. E o otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá, em breve, grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Então, ele diz aqui, mais uma vez, muito claramente, todos nós somos médiuns. Alguns têm essas capacidades, mas compreendidas por si próprios, e por isso conseguem desempenhar isso com maior destreza. Outros vão estudar a mediunidade para poder compreender melhor as capacidades que têm, para poder desempenhar esses papéis com maior facilidade, alegria, glória e com maior competência na Terra. Então, assim, todos que estamos encarnados, somos médios, temos ectoplasma, irradiamos energia, e essa energia irradiada, se a gente está numa sintonia de amor, vai ser uma energia do bem, vai ser uma energia de luz, vai ser essa energia violeta, que é a cor da espiritualidade, a cor do chakra coronário, que vai expandir. Se essa energia está lá numa baixa vibração, ela vai mudando de cor, até ficar numa cor cinzenta, quando a pessoa está numa baixa muito grande de energia. Então, assim, a gente irradia. Por isso que quando a gente chega no ambiente, as pessoas falam, nossa, você está iluminado. Ou então falam assim, nossa, você está estranho, parece que tem uma coisa, uma nuvem na sua frente. Aquela pessoa não é médium, quer dizer, não é médium não é espírita, não estuda nada de mediunidade, não sabe nada, mas ela consegue perceber o nível de energia, o padrão de energia que você está, porque a gente coloca isso para fora naturalmente, porque isso é nato de cada um de nós que estamos encarnados na Terra. A gente deixa essa energia se expandir, e a gente, com o nosso ectoplasma, ajuda a espiritualidade superior nos trabalhos com os espíritos menos evoluídos. Como eu falei, porque eles nos reconhecem, eles reconhecem o ectoplasma, e isso facilita o trabalho da espiritualidade superior. Sem isso, eles não conseguem visualizar, eles estão tão longe que eles não conseguem visualizar. O nosso ectoplasma faz o meio do caminho aqui. Por isso que nós, que somos trabalhadores empenhados em trabalhar essa mediunidade, em descobrir qual é a nossa mediunidade, em descobrir qual é a função que essa mediunidade tem no mundo, por isso que nós somos peças importantes no trabalho da espiritualidade superior com o desempenho de tudo que acontece na Terra.
nós não precisamos nos achar vaidosos nesse sentido, porque, como está escrito no livro, todos temos essas capacidades, todos temos essas irradiações, todos temos o ectoplasma, todos somos médiuns. Mas alguns se predispõem a trabalhar com essa mediunidade para o bem maior. E é isso que faz, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, você é sensitiva. Eu não sou, eu não vejo nada. Eu, às vezes, escuto, eu tenho algumas intuições, eu psicografo. Essas são as minhas funções. Eu também sinto alguns cheiros. Mas eu não vejo as coisas, eu não tenho essa mediunidade vidente. Mas isso me torna menos importante do que um médium vidente? Não. Eu dou curso de mediunidade. Médiuns videntes com uma vidência clara que não queriam estudar. O que acontece com eles? Infelizmente, são facilmente enganados por espíritos zombeteiros, por espíritos inimigos. Né? Eles se projetam, por exemplo, no corpo do pai ou da mãe dessas pessoas, eles acreditam que são o pai e a mãe, porque não estão sentindo energia, só estão visualizando a imagem. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Já tentaram me dar recados de pessoas próximas minhas que eu senti que a energia não era daquela pessoa. Por quê? Porque a gente se aprofunda no estudo. Kardec falou, espíritas, instruí-vos, e através da instrução a gente alcança a moralidade. Porque se a gente tem as capacidades mediúnicas muito abertas e não estuda e não se dedica, a gente é facilmente enganado por qualquer um. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de estudar, de se aprofundar. E é isso que o André Luiz foi fazer por nós. Ele foi lá estudar a mediunidade dos encarnados para nos passar as dicas importantes para que a gente pudesse saber trabalhar com ela. Então, não adianta só ter a capacidade mediúnica. Isso todos temos. O que é importante é a gente estudar e se aprofundar para aprender a trabalhar com essas capacidades mediúnicas. Aprender a irradiar mentalmente uma vibração positiva para que essas capacidades mediúnicas sejam colocadas em benefício de nós mesmos e de quem está ao nosso redor e da humanidade como um todo. Isso que é o mais importante. Então, não é importante a gente olhar para dentro de uma pessoa e entender como ela é. Importante é ela se entender e nós nos entendermos. No próximo passo, quando a gente já estiver preparado para realmente contribuir com os outros, aí sim, o psicoscópico pode ajudar a gente em muita coisa. Nesse momento, como falou o João, ele pode nos atrapalhar, porque a gente pode se sentir até mais superior, porque a gente tem um ego muito expandido, uma vaidade muito expandida, que muitas vezes vai fazer com que a gente, ao invés de contribuir com o outro, julgue o outro. Nossa, fulano sente aquilo, olha que absurdo. Não, cada um está numa etapa de evolução. Hoje eu estou nessa etapa de evolução, nesse sentido. Fulano está um pouquinho mais atrás de mim. Mas, no outro sentido, fulano está mais à frente de mim e eu estou mais atrás dele. A evolução, ela não é como o Paulinho falava, ela não é numa linha reta, ela é assim, ó, num movimento que vai, numa senoide que ele falava, eu nem sei se essa é a palavra certa, mas ele é irregular. Por quê? Porque em muitas coisas a gente avança, em outras a gente tem dificuldade de avançar. Fazendo a comparação com uma escola, em muitas matérias a gente passa direto, em outras a gente fica de recuperação, em outras a gente fica reprovado. E assim também é com os outros. Aquilo no que a gente passou com uma nota linda, o outro ficou em recuperação. E no que o outro passou com uma nota maravilhosa, a gente ficou reprovado. Então, a gente está tudo no mesmo barco. Claro que os barcos são diferentes e as ferramentas que a gente utiliza são diferentes porque as nossas buscas são diferentes. Mas os barcos são muito parecidos e eles vão andar mais rápido ou mais devagar, dependendo das buscas que a gente vai fazendo na nossa existência. E essa busca pelo autoconhecimento é a primeira que a gente tem que fazer para poder compreender quais os processos mediúnicos que estão à nossa disposição para a gente usar com graça, com leveza e com competência. Para nós mesmos, em primeiro lugar, que somos a nossa maior missão, o aprimoramento é nosso, porque a gente só dá o que tem. Se a gente não tiver, a gente não pode doar. Então, a gente primeiro precisa se aperfeiçoar para ter aquilo para poder depois distribuir para o outro. Então, a gente primeiro precisa olhar para dentro de nós. Então, vamos olhar com um psicoscópio interior para nos avaliarmos primeiro, não para nos julgarmos, para nos avaliarmos, tomarmos responsabilidade sobre quem nós somos e não nos culparmos.
Tomarmos responsabilidade e, a partir disso, caminhar e trabalhar, né? Estar a serviço. O Fred falava para mim sempre, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Porque quando ele me convidava para fazer as coisas no centro, eu falava, Fred, mas será que eu dou conta? Ele, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, a gente também não pode duvidar das nossas capacidades, né? Foi o Fred que me impulsionou a ser oradora do centro, né? Quando eu cheguei no centro, quando eu fiz o curso de mediunidade com ele, eu trabalhei na mesa com ele. Hoje, eu faço, né, as lives, eu trabalho como administradora de uma mesa mediúnica, porque ele disse que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, e eu acreditei. E eu, quando eu fui convidada, assumi a responsabilidade que ele me pediu para assumir. Porque se ele falou isso, ele percebeu que eu estava pronta. Então, a gente também precisa ter esse olhar para a gente mesmo. Não é só se colocar, se fazer de... não, eu acho que eu não tenho, né? Aquela falsa... Como que fala isso? Modéstia. Falsa modéstia, né? Não, eu não posso. Não, você pode. Se foi convidado, você pode, com humildade, sem se achar melhor do que ninguém. Porque se você está pronto para aquele momento, um outro está pronto para um outro momento também, que você ainda não está. A gente está sempre nessa evolução que é assim e assim e assim. E onde a gente percebe que a gente está lá no baixinho, é que a gente precisa trabalhar para ir aprimorando cada vez mais. Então, eu acho que a gente precisa tirar a lição do psicoscópio para um psicoscópio que para a gente olhar para dentro de nós e poder nos perceber como nós somos e aprimorarmos a cada passo isso aí, para que a gente possa cada vez mais contribuir conosco e com quem está ao nosso redor e com o universo como um todo, tudo ao mesmo tempo. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Nosso tempo está muito curto, mas nós temos muito ar. Quando eu crescer, eu quero ficar igualzinho a Valéria. Do Evangelho segundo o Espiritismo. João, o seu microfone está muito baixo, a gente não está conseguindo te ouvir. Então, eu vou abrir mão de falar pelo seguinte: ele caiu sozinho, eu não sei como voltar, eu vou ter que desligar e não compensa, o tempo está em cima da hora. Então, vamos pedir para o Rodrigo fazer a oração final? Pessoal, antes disso, eu quero só agradecer a todos, pedir desculpas aí, né, pela questão do Facebook, a gente está vendo o que aconteceu, a gente está avaliando, mas a Mila, né, nossa querida amiga Mila, deu essa ideia de a gente fazer pelo YouTube, e funcionou e deu certo, né? A gente está fazendo, a gente não perdeu esse encontro, a gente perdeu o de ontem, mas o de hoje está aí. Então, gratidão a todos, gratidão pela compreensão, gratidão pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas do Centro Paulo de Tarso, de outros centros que estão aqui nos acompanhando semanalmente, mesmo que não seja ao vivo, né, nos prestigiando, para que a gente possa transmitir tudo isso que a gente está sentindo com esse livro, porque ele está trazendo para a gente um sentimento muito interessante. Isso que está sendo legal, né? Então, a gente está aprendendo e a gente está sentindo também. Então, gratidão a todos. E agora o Rodrigo vai fazer a oração final. Vamos lá, Rodrigo? Vamos. Então, vamos deixar o nosso coração acolher tudo que foi dito hoje, acolher tudo que foi sentido, acolher em nossa mente tudo aquilo que foi discutido, apresentado, e que Jesus, nosso Mestre Maior, possa nos conceder a generosidade de sermos instrumentos da Sua Palavra, que todos nós possamos, nos nossos ambientes, a partir de toda terça-feira, procurarmos sermos melhor um pouco mais, aprender com a doutrina, a fazer o bem, a viver bem, a cuidar da nossa própria saúde, para que nós possamos ser melhores para o mundo. Que assim seja. Assim seja, assim é. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração. Gratidão. Tchau, pessoal.